A gente já falou diversas vezes aqui no canal sobre o GIMP, o principal editor de imagens de código aberto que é um concorrente do super famoso Adobe Photoshop. Muitas pessoas tentam migrar para o GIMP, mas acabam não se adaptando por algumas diferenças no layout e principalmente alguns atalhos de teclado que são diferentes. Mas e se eu te disser que é possível modificar o GIMP para ficar mais próximo da alternativa da Adobe e é muito mais simples do que você imagina? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como fazer isso passo a passo. Para fazer essa modificação, a gente vai utilizar um patch do próprio Linux chamado PhotoGIMP. Basicamente, esse é um patch que vai modificar algumas coisas, ele vai modificar o posicionamento ali daquela barra da esquerda, ele vai modificar todos os atalhos possíveis que der para poder trazer mais próximo para o Photoshop. Assim, se você está vindo do Photoshop para o GIMP, essa sua experiência vai ser muito mais fácil. Para instalar ele, é muito simples. A gente vai dar uma olhadinha aqui, eu vou te mostrar o passo a passo, mas basicamente dá para você usar o PhotoGIMP, tanto no Linux quanto no Windows e no macOS. Aqui eu vou te mostrar como fazer no Linux, mais precisamente na versão Flatpak, que é a que eu recomendo você utilizar, mas dá para colocar na versão .deb, RPM, Snap, qualquer outra versão, eu só vou te mostrar exatamente quais são as diferenças. Aqui, se a gente continuar descendo na página, a gente consegue ver um screenshot de como fica o PhotoGIMP. Então você pode ver que aqui a barra lateral, ao invés de ela estar em duas colunas, ela fica uma coluna só até o final. E obviamente aqui na frente não dá para ver, mas os atalhos também são modificados. Depois aqui ele mostra como você instalar, mas antes de mais nada, a gente precisa garantir que você tem um GIMP instalado aí no seu computador. Como eu falei, você pode baixar qualquer versão que você quiser, eu recomendo a versão em Flatpak, mas se você não gosta por algum motivo, você pode instalar qualquer uma outra. Aqui a gente vai na nossa lojinha de aplicativos, vamos pesquisar por GIMP, e aqui ele mostra o programa de manipulação de imagem do GNU, que é o GIMP. Clicando aqui, no meu caso ele já está instalado, aqui ele mostra para mim a versão em RPM também, porque aqui no caso eu estou utilizando o Fedora, mas eu instalei a versão em Flatpak, e antes de você instalar o PhotoGIMP, você precisa abrir o GIMP pelo menos uma vez, porque ele vai gerar alguns arquivos ali da aplicação que depois a gente vai precisar modificar. Então a gente clica aqui em abrir, aqui no meu caso também eu já abri uma vez, já cheguei a utilizar o GIMP, mas ainda não está instalado o PhotoGIMP. Então a gente abre aqui, coloca em tela cheia, você consegue ver aqui como que é a tela padrão do GIMP sem essas modificações. Aqui eu não modifiquei nada, não modifiquei posicionamento, atalho, nada. Então se você baixar ele pela primeira vez, ele vai estar assim. Depois a gente faz a comparação para ver como que ele fica. Agora a gente fecha e agora sim, de fato, a gente pode fazer o processo de instalação. Aqui, a única coisa que vai mudar da versão Flatpak para a versão RPM, Deb, Snap, qualquer uma outra, é basicamente aonde você vai colocar os arquivos. Porque esse patch aqui é simplesmente uma série de arquivos do próprio GIMP modificados ali para modificar aqueles atalhos. Aqui você consegue ver que os arquivos que tem nesse repositório do GitHub é basicamente um .local e .share. Aqui basicamente, se você clicar, você consegue ver aqui que ele dá uma modificada no arquivo .desktop do GIMP, então ele vai modificar o ícone do GIMP para ele ficar com o logo do PhotoGIMP, basicamente só isso. E aqui é a pasta onde fica o GIMP no Flatpak. Então é .var, /app, /org.gimp.gimp, /config, /gimp, /2.10. Quando chegar a versão 3 do GIMP, esse 2.10 aqui, ele já não vai ser mais 2.10, provavelmente ele vai seguir o padrão 3. Aí você só precisa modificar e aí ele já vai funcionar também. Depois, todos esses arquivos aqui não são importantes para essa instalação do PhotoGIMP. Isso aqui é só questões do repositório. Então, basicamente, os mais importantes é esse .local /share e o .var /app e tudo por aí vai. O .local /share, como ele vai modificar o arquivo .desktop, se você não quiser modificar isso, você não precisa copiar. Mas esse .var é basicamente toda a modificação, esse aqui é importantíssimo. Então aqui, no caso, se você quiser instalar na versão Flatpak, você vai ter que colocar os arquivos exatamente aqui nesse diretório. Se você quiser instalar em outros formatos, aqui que você vai precisar modificar. Você vai pegar todos os arquivos daquela pasta 2.10 e você vai jogar, no caso do Snap de Ubuntu, em Home, Snap, GIMP, 47.config, GIMP 2.10, e aqui nas outras distribuições, no arquivo .deb, .rpm, em outras variações,
ele vai usar esse formato aqui da sua pasta home, .config, gimp, 2.10, e aí lá dentro você vai jogar os arquivos. Só isso que muda. Aqui no meu caso, eu vou vir aqui em Releases, vou clicar nesse PhotoGimp 2020.1, essa aqui é a última versão lançada do PhotoGimp, vou vir aqui embaixo, clicar em photogimp.zip, aí a gente vai para o gerenciador de arquivos do seu sistema, aqui no meu caso é o Nautilus, isso tanto faz, você vai dezipar esse arquivo, então você vai vir aqui com uma pasta, aqui ele vai ter o photogimp-master, entra nessa pasta também, e aqui você não está vendo aquela pasta .local e aquela pasta .var. Isso porque no Linux e no Mac, todas as pastas que começam com ponto são pastas ocultas. Então, por padrão, você não consegue ver. Aqui no Linux, para você conseguir enxergar essas pastas, é só você apertar Ctrl H. E pronto, você já está vendo o .local e está vendo o .var. No caso do Mac, você vai utilizar o atalho Command, Shift e ponto. Ele vai mostrar igualzinho. Aqui no meu caso eu vou pegar essa pasta var, então eu vou copiar ela. Aí eu vou vir aqui na minha pasta pessoal, que é a pasta home também conhecida. E aqui eu vou colar esses arquivos. E aqui ele vai falar, mesclar a pasta var, uma pasta mais recente com o mesmo nome já existe em Raul Craveiro. Como eu já tenho outras aplicações de Flatpak, inclusive o próprio GIMP, ele já existe essa pasta var, então ele vai perguntar se eu quero mesclar os arquivos que eu estou colando com os arquivos que já existem. Aqui no meu caso, eu quero mesclar, só que como são vários arquivos, eu vou marcar essa última opção aqui de aplicar esta ação para todos os arquivos e pastas. Senão, cada um dos arquivos eu vou ter que clicar em mesclar. Então, eu seleciono essa caixinha, clico aqui em mesclar. Aqui agora ele está perguntando se eu quero substituir um arquivo, como o exato arquivo com o mesmo nome já existe, ele está perguntando para eu substituir. Mais uma vez, eu vou clicar em aplicar essa ação para todos os arquivos e pastas, senão cada um dos arquivos ele vai perguntar. Se você preferir assim para ter certeza de tudo que está acontecendo, é só não marcar essa caixinha, tá tudo bem também. Isso é só para fazer esse processo mais rápido. Aí você clica em substituir e pronto, ele já substituiu todos os arquivos aqui. Mais uma vez, se você quiser substituir o arquivo .desktop também, é você fazer a mesma coisa, vem aqui na pasta de downloads, entra na sua pasta do PhotoGimp, copia essa pasta .local e joga na sua pasta pessoal também. Se você for instalar em outra versão, vem em .var, app, org.gimp.gimp, config, gimp, 2.10, e aí sim você copia todos os arquivos aqui dentro, e aí você joga lá na pasta do seu GIMP, independente da maneira como você instalou. Se a gente voltar aqui no GitHub do PhotoGimp, a gente consegue ver que tem um tutorial de como fazer isso no macOS e no Windows. Aqui no macOS tem algumas opções. Se você quiser fazer de maneira manual, a pasta lá no macOS é a sua pasta Home, Library, Applications, Port, GIMP e 2.10. Você joga os exatos mesmos arquivos lá dentro e vai funcionar também. Aqui também tem um comando de terminal, se você quiser fazer isso de maneira automática. É só você copiar essa linha de código aqui, abrir o terminal no Mac, colar e pronto, ele vai fazer automaticamente para você. Tem um instalador fácil aqui do macOS também, se você preferir, que basicamente é um bash script. O processo é muito parecido. Basicamente, você vai baixar o arquivo photogimp.zip também, você vai pegar aquele arquivo dentro do 2.10, você vai copiar todos os arquivos e você vai colar na pasta appdata/gimp/2.10. Para você achar essa pasta de maneira fácil no Windows, é só você vir aqui, copiar esse caminho, abrir o Windows Explorer, ali naquele espacinho onde mostra o caminho de todas as pastas, você cola ali e você já vai cair dentro da pasta. Aí depois é só pegar os arquivos lá da pasta 2.10 e colar aqui dentro e pronto, ele já vai funcionar também. Agora, vamos abrir de fato o GIMP para ver como que ele ficou. Se eu vim aqui, digitar GIMP, você consegue ver aqui que a Splash Screen ela já mudou, então é a Splash Screen do PhotoGimp. Se a gente abrir aqui em tela cheia, aqui a gente consegue ver que as janelas modificaram. Aqui você consegue já visualizar que a interface já está diferente. Aqui na esquerda, ele mostra tudo em uma fileira só. Aqui parece que ele tem menos opções, mas se você clicar e segurar, ele vai mostrar todas as opções que tem que são selecionadas, exatamente como o Photoshop faz. E selecionando outras opções, ele vai mudar aqui na direita de acordo com essa opção. Então você consegue modificar algumas opções de cada uma das ferramentas. E os atalhos eles também foram modificados para ficar mais parecido com os atalhos do Photoshop. Assim, se você já tem aquela memória muscular de usar o Photoshop por vários anos, você vindo aqui para o GIMP, você não vai ter tanta dificuldade assim para se adaptar. Eu espero que você tenha curtido essa dica e que facilite a sua migração para uma alternativa de código aberto. Quer aprender a lidar com máscaras no GIMP? Então clica nesse vídeo aqui do lado para aprender. Eu te vejo lá.